Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse bordão é homenagem ao meu amigo Rodolfo, que tá lá na edição, que ele fala assim, todo mundo tira sarro, né? Todo mundo tem um bordão. O professor Marciano é joinha? Belezinha? O professor Luiz como que é mesmo do professor Luiz, pessoal? Olá, meus amigos, olá, meus amigos, é o professor Luiz. Cada um tem um bordão, né? Então, meu é bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, gente, antes de eu começar aqui a aula, eu recebi uma mensagem aqui agora no meu Facebook de um aluno chamado Antônio Carlos. Antônio Carlos, ele mandou uma mensagem para mim aqui, achei muito legal. Ele é de Brasília e ele está estudando para a Polícia Civil do Distrito Federal. Ele falou assim: boa tarde, professor. Estou aqui assistindo suas aulas de Direito Penal para a Polícia Civil do Distrito Federal. Sou daqui de Brasília e estou gostando muito das suas aulas. Muito obrigado, né? Agradeço. Manda um abraço para minha namorada. Ó, concurseiro apaixonado. Ele nem pediu para mandar um abraço para ele, pediu para mandar um abraço para a namorada dele. Então, um abraço para você, Antônio Carlos, mas para sua namorada, que ele está me ensinando como pronunciar o nome dela. Então, o nome dela é Sonaira, na verdade é Sonaíra, não tem, sem acento tônico, sem acento no i, é Sonaíra. Sonaíra Larissa. Olha, eu acho que deve ter algum apelido aí pra ela, né? Eu acho que você toda hora falar, brigar, já imaginou você brigando com ela? Você vai, mas é um nome bem bacana, bem bonito. E fica aí o amor no ar, sinal que quando você passar, não vai dar o pé na bunda dela, né? Porque concurseiro tem essa. Passa, aí ele acha que tá na hora de trocar o carro, tá na hora de trocar a namorada, tá na hora de trocar a esposa, tá na hora de barbarizar. Não, vamos ficar ao lado das pessoas que te apoiaram neste momento. Muito bonita a sua parte. Tá aí lembrando, eu vou mandar para você a mensagem dizendo que é desta aula que eu estou mandando um abraço aí para esse casal bonito aí de Brasília. Então vamos começar a aula falando aí recebendo outra mensagem agora, falar de homicídio privilegiado. Bem, na aula passada com relação ao crime de homicídio, nós vimos os aspectos gerais com relação ao crime de homicídio simples, e esses aspectos gerais, obviamente, se aplicam às restantes espécies de homicídio, obviamente, observadas as devidas características e especialidades de cada crime. Pois bem, agora nós vamos falar dessa espécie de homicídio muito interessante, que é aí o homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado vem previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. E lá diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui eu gosto de dizer que o homicídio privilegiado, assim, é aquele homicídio em que a pessoa pratica, obviamente, o crime, mas pratica com motivos assim, em tese justificáveis. Eu digo justificáveis do ponto de vista do ser humano. Porque pensa só, as situações, a lei nos autoriza a matar alguém? Sim, nos autoriza sim matar alguém. Ué, professor, como que a lei me autoriza a matar uma outra pessoa? Quando eu estiver em estado de necessidade, quando eu estiver em legítima defesa, ou quando eu estiver... Essas duas situações, o exercício regular do direito, eu não considero aí como uma possível morte, mas pode, enfim, acontecer em determinadas situações. Pois bem, diz tudo. Há situações em que você fala, puxa vida, o cara matou.
Ele matou. Pô, mas pô, se põe no lugar dele. Qualquer um, se tivesse na situação que esse sujeito está, de certa forma, tomaria aquela conduta. De certa forma, não, mas não pode tomar. Porque o Estado não dá para o indivíduo o direito de fazer a vingança. Ele não dá esse direito. Mas o Estado, o legislador, ele foi muito feliz com a redação do homicídio privilegiado. Porque o legislador falou, olha, tudo bem, meu amigo, você cometeu um homicídio, você tirou a vida de alguém, porém, você tirou sob 3 motivos. São 3 motivos que fazem você responder pelo crime de homicídio, todavia sua pena será diminuída. Porque são motivos, entre aspas, motivos um pouquinho justificáveis. São motivos relevantes. Então aqui ele foi até humanitário, o legislador. Ele falou, pô, tudo bem, você não vai deixar de responder pelo crime de homicídio, mas eu vou dar uma colher de chá, eu vou te dar aí uma diminuição de pena. O homicídio privilegiado é isso, é uma humanização da penalização do crime de homicídio. Porque se a gente levar ao pé da letra, matar alguém, matou alguém, já recebe a pena do homicídio simples ou do homicídio qualificado, nós estaríamos numa situação extremamente absurda. Porque há situações em que o sujeito matou, mas é porque as circunstâncias, o momento, fizeram com que ele saísse daquele padrão de normalidade dele, porque na essência dele ele não é assim. Então o legislador foi muito feliz com isso. E para isso vamos compreender melhor ainda o homicídio privilegiado. Primeira característica, qual que é a natureza jurídica do homicídio privilegiado? Professor, eu esqueci o conceito de natureza jurídica. Natureza jurídica é: o que é isso para a ciência do direito? O que é isso para o direito? O homicídio privilegiado, para o direito penal, é uma causa de diminuição da pena. Então, o sujeito, ao praticar o crime de homicídio, ele vai responder pela pena do crime de homicídio, porém vai ter uma diminuição da pena. Então, é uma causa de diminuição da pena. Não é atenuante, não é atenuante, é diminuição da pena. Professor, eu não sei a diferença entre atenuante e diminuição. Pô, professor, eu não sei. Gente, só bem rapidamente, que eu vou gravar ainda a aula de dosimetria da pena. Mas bem rapidamente, uma coisa é o quê? Vamos lá. Atenuante. Atenuantes são situações em que vão atenuar a pena, mas não traz assim na lei o quanto que vai atenuar da pena. Já a causa de diminuição, não. A lei traz o quanto que o juiz poderá diminuir. Ele dá um valor mínimo, um valor máximo de diminuição. Então, a lei já indica os patamares de diminuição. As atenuantes, você vai analisar na segunda fase da dosimetria da pena. Enquanto que as causas de diminuição, você vai analisar na terceira fase da dosimetria da pena. Então, só grave isso. Depois, na aula, quando eu gravar futuramente, vocês vão ter aí a oportunidade de até de poder desenvolver. Inclusive, eu pretendo futuramente, na hora que eu entrar na dosimetria da pena, fazer uma aula aí só de aprofundar ao ponto até de fazer a aula de sentença penal. Como é que se faz uma sentença penal e como é que se faz a dosimetria de uma sentença penal. Fala, pô, professor, mas eu não estou estudando para esse concurso. Não, para quem quiser aprofundar ou para quem um dia pretende estudar para magistratura, já vai ter a aula gravada sobre o assunto. Então, olha só, importante
é nós entendermos o seguinte: essa causa de diminuição de pena é de caráter pessoal. Por que caráter pessoal? Significa que, se eu cometer o homicídio, levado por aqueles motivos elencados no parágrafo 1º, por exemplo, eu e o Filipinho vamos praticar um crime de homicídio contra Rodolfo. Filipinho me chamou para matar Rodolfo. Eu pergunto para Filipinho: Filipinho, por que você quer matar o Rodolfo? Filipinho diz: porque Rodolfo passou a mão nas minhas nádegas. Por conta disso, ele ficou revoltado, sob relevante valor moral, e não aturando essa passada de mão de Rodolfo, ele pega e fala: Pedro, você vai me ajudar? Eu falo: vou. Você é meu amigo, Filipinho. É nós. É nós. Aí eu falo: beleza, tal. Vamos lá e matamos o Rodolfo. Quem estava sob relevante valor moral é Filipinho. Ele faz jus ao homicídio privilegiado. Eu não, porque eu não tinha essa motivação que o Filipinho tinha. Então eu respondo para homicídio simples. Então, o que acontece? Se os dois cometerem o crime, para que os dois possam responder por homicídio privilegiado, os dois autores, ou autores e partícipes, deverão necessariamente estarem com a mesma motivação. Se estiverem com motivações diferentes, cada um irá responder por aquilo que ele queria. Então, por isso que se fala que os motivos que levam à diminuição de pena são de caráter pessoal e não se comunicam, conforme o artigo 30, que diz: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Elementar do crime, eu vou, mas professor, eu quero que o senhor me explique. Calma, isso requer uma outra aula para explicar esse artigo 30. Todavia, eu quero que vocês entendam o seguinte: caráter pessoal é aquilo que é da pessoa, não tem como você passar para outra pessoa. Então, isso não se transmite no concurso de pessoas. Então, é isso que quer dizer o artigo 30. Então, vamos entender quando que se considera privilegiado o homicídio, né? Primeira situação: quando o sujeito matar outra pessoa por motivo de relevante valor social. Relevante valor social significa que a pessoa, ao cometer o crime, ele está motivado devido a umas circunstâncias que a sociedade assim está passando naquele momento, ou que a sociedade pensa. Relevante valor o quê? Social. Sociedade. Exemplo: vamos imaginar que eu e Arthur estamos saindo daqui dos estúdios, quando nós nos deparamos com uma situação grave. 2 rapazes tentando botar fogo. Não, nem vou botar fogo no índio. Melhor. A gente consegue visualizar um cara que tinha acabado de estuprar uma criança. Eu e o Arthur, vendo aquela situação, a criança chorando e o cara vestindo as calças, nós ficamos com tanto sangue nos olhos, ficamos tão motivados no sentido de que isso para nós, esse ato é um ato socialmente desprezado pela sociedade. Ninguém gosta de um pedófilo. Isso é um pensamento comum da sociedade.
Eu e Arthur fomos lá e matamos o agressor. Matamos porque nós não aturamos a questão da pedofilia em função da cena que nós verificamos. Outro exemplo, aconteceu isso aqui numa cidade do interior de Mato Grosso. Eu ia até passar o vídeo sobre isso, mas resolvi não passar, porque aparece o momento da morte dessas pessoas. E são imagens um pouco terríveis. Quem tiver a curiosidade, vá até o YouTube e digite... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha aqui do LAC Concurso. Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico da Polícia Civil de Santa Catarina 2017, convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.